Tem bastante coisa, né? A parte de eletrostática. Uhum. De fato, tu tá querendo. Bem, a gente não vai fazer em uma hora a matéria toda, para ter Sim, certeza. sim, Se sim. a gente conseguir fazer duas questões bem explicadas, já é ótimo. E a minha aula, ela não é expositiva, não. Uhum. Porque se for para ficar vendo aula expositiva, pega no YouTube e Uhum. vê lá, né? Eu vou pedir para você fazer bastante coisa durante a aula, tá bom? Beleza. Mas vamos lá. Qual é o sinal da carga elétrica suspensa, né? Essa é a primeira pergunta. Vamos ler o enunciado. Suspensa por um fio isolante e está na presença de um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. O campo está para essa direção aqui, diagonal. Quando o campo elétrico de Tarari Parará, a esfera fica em equilíbrio. Né? Veja, ele é uniforme, o que significa que ele não vai mudar esse comportamento aqui, não vai começar a oscilar, ou ir, voltar, ele é sempre essa mesma coisa, entendeu? Uhum. Isso que significa uniforme, né? Uniforme é sempre tudo igual. A esfera fica em equilíbrio formando um ângulo de 25 graus com a vertical. Muito bem. Qual é o sinal da carga elétrica suspensa? Certo. Bem, claro que o sinal da carga elétrica vai ter a ver com o efeito que o campo elétrico causa na partícula, né? Isso é meio que uma coisa que você tem que decorar, não é por meio de conta que você vai chegar na resposta, tá bom? Tá. Qual que é a ideia? Apesar do campo ter sido desenhado aqui, ele existe em todas as partes do espaço. Aqui, 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 Uhum. né? Ou seja, inclui aqui onde está a própria carga. Beleza. E, se você reparar, né, o campo elétrico ele está apontando para cima, da mesma forma que a força elétrica está apontando para cima, certo? Sim. Muito bem. O que que a gente tira dessa informação? Que o campo e a força, eles têm a mesma direção e sentido. O campo elétrico e a força elétrica têm sempre a mesma direção, mas o sentido às vezes muda devido à carga. Quando as cargas elas têm sinais opostos, os sentidos são opostos. E quando elas têm sinal, ou melhor, quando a carga ela tem sinal negativa, o sentido é sempre oposto ao do campo. E quando a carga tem sinal positiva, o sentido é sempre o mesmo que o do campo. Beleza? Então, como a gente pode reparar, a força tem o mesmo sentido que o campo. Ou seja, simplesmente por isso a carga é positiva, obrigatoriamente. Beleza? Uhum. Então é uma coisa decorada. Ó. Então, quando a carga é positiva, a força vai gerada na carga vai ter o mesmo sentido que o campo elétrico que a gerou. Como é o que ocorre na imagem, temos que a carga é positiva. Acredita em mim? Sim. Alguma dúvida não precisa fazer conta, viu? É só observar a figura. Uhum. É só observar. Vamos para B. Determine o módulo da carga elétrica da partícula. Muito bem. Como é que a gente vai calcular o módulo da carga elétrica da partícula? Muito bem. Existem uma série de contas que a gente pode fazer para isso, mas o que importa aqui é que nós temos uma carga em equilíbrio. Ou seja, todas as forças estão se anulando e a carga está parada. Sim. A tensão da corda, que é o que segura assim pela corda, a força que empurra ela para cima e a gravidade que está empurrando ela para baixo aqui, elas estão todas anuladas e a partículazinha está paradinha. Muito bem. Então, o que a gente vai ter que fazer numa situação como essa é diagrama de forças, tal qual lá no ensino médio lá e física um também. Né? A gente faz bastante isso em física um, certo? Sim. Muito bem. Então, por exemplo, né, a gente pode fazer a componente vertical dessa força aqui. Podemos chamá-la de TY. Negócio de componente envolve seno, cosseno, todas essas coisas. E aqui para baixo, pela mesma lógica, nós temos o TX. Ou seja, eu estou pegando uma força diagonal e estou escrevendo ela como a soma de duas forças verticais. Beleza? Uhum.
Eu faço isso porque daí a gente consegue escrever todo mundo nos mesmos eixos. E assim fica fácil de somar. Eu vou somar quem é X com quem é X, quem é Y com quem é Y. Por exemplo, aqui a força elétrica é uma coisa, né? Ó. É a força elétrica X. E aqui eu vou ter aqui a força elétrica Y. Tá. Muito bem. Note algumas coisas, né? Note que ele deu um ângulo aqui, que por semelhança de triângulos, né? Ângulos alternos e externos, é o mesmo ângulo que aqui. Muito bem. Agora, por que que isso vai nos ajudar? Porque a gente sabe trigonometria. A gente aprendeu isso na escola, usamos em Física 1, Cálculo 1. Esse cara aqui, se a gente pensar que isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo retângulo, esse cara aqui é o cateto adjacente do ângulo, certo? Sim, E esse aqui é o cateto oposto, sim. que se você parar para pensar é o mesmo cara que está aqui embaixo. É o mesmo tamanho, não é mesmo? Portanto, eu consigo associar o TX ao cateto oposto, ou seja, seno, e o TY ao cateto adjacente, ou seja, cosseno. Muito bem. Claro, do ângulo θ. Agora, vamos pensar como encontrar o que o problema está pedindo, que é o módulo da carga. Vai ter que ser com alguma equação que envolva a carga elétrica e eu tenha todo o resto das informações. Por exemplo, a equação que associa as forças do eixo X, né? Que é o Tx e o Fe. Muito bem. Eu posso tentar começar com ela, porque ela é a mais simples. Como a partícula está parada, significa que o cabo de guerra para a esquerda tem que ser igual para a direita, não é mesmo? Sim. Então, Tx igual a Fex. Acontece que a gente não sabe quem é Tx. Eu não sei o valor do T, não é mesmo? Uhum. Mas não tem problema. Vamos escrever o que a gente sabe. Por exemplo, agora há pouco eu falei que o Tx era o mesmo cara que estava aqui em cima, que é o cateto oposto do ângulo, não é mesmo? Então, ele é o T seno θ. Lá da escolinha mesmo, seno do θ não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Uhum. A hipotenusa, no caso, é esse cara, é o maior lado, que é o T, Sim. tesão. E aqui é o cateto oposto, que é o Tx. Tá isolando o Tx, né, isolando o cateto oposto, vai sobrar T seno θ. Tá bom? Matematiquinha básica. Se tu tiver dúvida, fala, mas é para ser. Não é uma Tá. coisa que envolve cálculo, né? É uma coisa de trigonometria. Uhum. Agora é o Fe. Bem, como é que a gente vai resolver o Fe? Acontece que a gente não sabe quem é o campo elétrico E, né? Só que a gente sabe uma coisa importante lá das primeiras aulas de física. Deixa eu só colocar aqui. A gente sabe que a força elétrica ela é igual a carga vezes o campo. Se isso é verdade, então a força elétrica em X ela é igual à carga da partícula vezes o campo elétrico X. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não. Ele não deu, então, o campo elétrico no enunciado? Ele deu, né? Ah, tá. Eu posso fazer a substituição, mas eu vou fazer só depois. Ah, beleza, entendi. Por hora, eu percebo que eu ainda não tenho o T também. Se a gente tivesse o T, beleza, nós temos o T, o seno do ângulo dá para obter, Uhum. o campo ele deu, Tá. beleza, daí eu encontraria a carga, mas eu não sei o T. Não sei. Então, essa equação sozinha não vai ser suficiente para a gente resolver, tá bom? Uhum. Mas não tem problema. Nós podemos buscar agora uma outra equação e as duas juntas vão ser suficientes. Qual vai ser a outra equação? Vai ser essa, a equação que envolve os y. Beleza? Uhum. Então, quem são os y aqui? A gente olha e percebe que os y,
Deixa eu só chamar de x aqui pra gente não misturar as coisas. Aqui foi a continha do x, agora eu vou fazer a continha do y. Vai ser ty que tá pra cima, fy que tá pra cima, vai ter que ser igual no cabo de guerra ali, vai ter que ser igual ao mg, o peso, que tá pra baixo. Tá bom? Uhum. Ah, muito bem. Beleza, então agora de novo a gente vai fazer algumas substituições e vai ver o que aparece. O ty, pela mesma lógica, se o tx é t seno θ, a gente nem pensa, né? O ty é t cosseno θ. O fy, pela mesma lógica, é o q e y. E o mg é o próprio mg. A massa e a gravidade, nós temos informações. Beleza, então nós temos duas equações. Alguma dúvida? Não, né? Não. Se eu conseguir, então, juntar essas duas equações, pronto, está resolvido o problema. E não é difícil. É sisteminha igual que a tia ensinava lá no 7º ano. Uhum. Veja, a gente pode começar passando esse cara aqui para o outro lado. Ó. Como ele está positivo, vai para o outro lado negativo. E agora, eu posso dividir as duas equações. Por quê? Porque a hora que eu divido, corta os t's. Veja, eu não quero saber quem é t na questão B. Eu quero saber quem é a carga. Tá. Certo? Então eu sumir com o t não tem problema nenhum. Seno dividido por cosseno é tangente de Q e na x dividido por mg menos Q e y. Perceba que eu não fiz conta com número até agora. Foi só com letra. E é Sim. assim que você tem que fazer na física. Porque muitas coisas se cortam, né? E daí você consegue chegar nas respostas. Isso sem falar de arredondamentos e coisas do gênero. É só no final que você joga os valores. Tá. Então, nós queremos encontrar o valor do quê? Muito bem, agora já dá para começar. Acontece que o que ainda não está isolado, né? Então, a menos que você tenha uma calculadora gráfica, né, que faz tudo, eu acho melhor isolar o que primeiro. Nós podemos começar passando isso aqui para outro lado. E isso aqui vai ser chato. Vai ficar a tangente de θ vezes o mg menos tangente de θ q e y igual a q e x. Beleza? Só passei quem estava embaixo para o outro lado multiplicando. Tudo bem? Uhum. Tá. Agora o nosso objetivo vai ser o seguinte: passar para o mesmo lado quem tem q e para o outro lado os termos que não tem q. Ok? Então esse termo tem q, vai para um lado. Esse não tem, fica do outro lado. Então vai ficar, olha só, q que multiplica ex mais ey, tangente de θ. Já deixei em evidência o q, né, por álgebra básica, igual a mg tangente de θ. Pronto, agora eu isolei o q. Então vai ficar isso dividido por isso. Olha só, eu fazendo a coisa é muito óbvio, tá? Mas quando a gente Sim. pega para fazer não é nada óbvio. Portanto, eu já vou te dar um spoiler do que eu pretendo pro resto da aula. Eu vou terminar essa conta e depois eu vou pedir para você fazer ela de novo, só que sem olhar, tá? Para Sim. treinar, porque não adianta só eu fazer. Daí você pode me perguntar coisas durante a tentativa. Você pode me Tá. mandar fotos, coisas do gênero, assim. Mas Tá. beleza, então carga mg tangente θ dividido por um monte de coisa aqui. Bem, m está no enunciado. Você está com a prova aberta aí? Tô. Abre aí e me diz então qual é a massa. Peraí, deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Acho que eu Essa aí é a abri. primeira que tu mandou, se eu não me engano. Ah, tá, beleza. Massa é 2 vezes 10 a menos 3.
2 vezes 10 dá menos 3? Isso. A gente tá falando da mesma prova. Sim. Vezes a tangente do ângulo, né? A tangente de 25, então. Tem como tu fazer isso na calculadora? Sim. Ah, vezes 13 menos 3 vezes tangente de 25, né? Isto. 0,175. Resultado. 0,175? Hum. Tá meio baixo isso aí. Tá em DEG a tua calculadora? Sim. Ah, não, porra. Ó, aqui. Tangente de 25, 46. Não tá em DEG. Deixa eu fazer de novo aqui. Ah, você fez só a tangente de 25? Eu fiz Sim. a conta inteira. Não, não. Uma coisa de cada vez. Tá. Agora a parte de baixo. Quem que é o campo EX? O enunciado nos deu os valores como um vetor, tá vendo? Campo Uhum. elétrico como um vetor. Então isso aqui é a componente X, isso aqui é a componente Y. Então a componente X do vetor é 20. E a Y é 40, se eu não me engano. Isso. 40. Vezes a tangente do mesmo número lá. Pronto. Agora tem que resolver essa conta. Tá. Daí agora você pode tentar fazer por conta própria, pode ser? Beleza. Show. Então, fazendo aí, me manda a foto. Ou melhor, nem manda foto, só fala a resposta. Ah, vou fazer direto aqui no calculador. Deu 2,41 vezes 10 a menos 5. Ah, 2,41 vezes 10 na menos 5. Ah, Ah, sim, sim. Faltou uma coisa aqui, né? Faltou 9,8 da gravidade. na Aí, se verdade. você multiplicar por 9,8, vai bater a resposta. Beleza? Pega essa conta que você acabou de fazer e multiplica por 9,8 que você chega na resposta. É, certinho. Tá. 2,36. Então tá bom. Então eu vou recapitular o que eu fiz para que você tente fazer, tá? Só que eu Tá, vou querer que você faça como se você estivesse fazendo para uma prova. tá. Tipo, mostrando o desenho, faz um desenho bem grande, nada de fazer desenho pequeno. Desenho Uhum. grande, as coisas ficam claras. Então você vai fazer o desenho, vai mostrar todas as forças decompostas, vai escrever a equação para cada uma das coordenadas, né, para x e para y. Vai escrever então as equações que envolvem. Você vai chegar em duas equações que envolvem as mesmas incógnitas, que é o Q e o T. Vai juntar as duas equações, vai isolar o Q e vai chegar na resposta. Na verdade, se você isolar o Q, já tá bom. Beleza? Não precisa Uhum. fazer os números aqui. Tá. Beleza. Então tá bom. Eu acho que você não precisa da minha ajuda e nem precisa do arquivo, mas eu vou te enviar de toda forma. Tente não colar, tá bom? Beleza. De novo, faça como se você estivesse fazendo para uma prova. Para poder te dar dicas de como escrever também. Uhum. Primeira parte, fazer o desenho, né?
Cara, eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? E aí, como é que tá saindo a conta? Conseguiu Fechou. fazer o desenho? Cara, fiz, eu tô aqui na parte que eu cortei os. Yes.
o seno e o cosseno, que virou Você tangente. corta os t's, É, os o T's. seno dividido pelo cosseno vira tangente, né? Isso. Exatamente. Mas Aí, lembre-se que eu só fiz isso depois que eu passei esse mano pro outro lado, né? isso. Senão não dá para cortar. Beleza. É Isso. álgebra básica, é isso, mas às vezes a gente confunde. Vou no banheiro e já volto. Beleza. Terminar só enviar, beleza? Cara, eu travei aqui ah, essa parte aqui que eu tô no tangente de θ igual a Q vezes o E de X sobre mg menos Q vezes E de Y. Você está dizendo que você não conseguiu isolar o Q, então. Eu preciso isolar o Q aqui, certo? Sim, daí a gente usa a técnica que a tia ensinou para nós na escolinha. A gente passa para um lado todo mundo que tem Q, foi o que eu fiz, passei para o lado esquerdo, Uhum. e para outro lado quem não tem. Então, Daí, como todo mundo tem Q no lado esquerdo, eu consigo deixar o Q em evidência, tá vendo? aham. Então, o mg vai junto, então, né? O mg não, O tangente, sim. o tangente. Tá.
Fechou, cheguei no resultado. Chegou naquela expressão lá, então. Uhum. Certo. A C, ela só pede atração, né? Então, uma vez que você tiver a carga, né? Você pode jogar aqui na fórmula do X, por exemplo, e você encontra atração. Super fácil, né? Então, nem precisamos fazer. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, agora capacitores. Capacitor é fácil, se você sabe as fórmulas. E se você sabe reescrever um circuito também. Uma bateria de tensão, 12 volts, três capacitores carregados, capacitância e tal, tal e tal.
estão ligados conforme mostra a figura. Os interruptores S2 estão inicialmente abertos. Se somente o interruptor S1 é fechado, qual é a carga armazenada no capacitor? C2. Muito bem. O que vai acontecer é que vamos ter um circuito, né? Beleza? Se fechar só aqui. Só que como o circuito está aberto aqui embaixo, então a carga não vai passar por aqui. Ela é esperta, ela não passa. Ela sabe que vai ter um buraco. Ela passa só por aqui, entendeu? Uhum. Muito bem. Então, a capacitância total do sistema vai ser a capacitância desses dois que estão em série. Tá. Beleza? Uhum. Isso vai ser importante para nós, porque com essa informação a gente vai conseguir utilizar para encontrar só o do C2. Porque ele nos deu ali qual que é a capacitância, né? Só que o problema pede é a carga. Qual é a carga no C2, certo? Então a gente vai deixar bem claro que a gente quer achar a carga em 2. Qual que é a equação da carga quando a gente está falando de capacitância, por exemplo, né? Normalmente a gente utiliza essa equação aqui, olha só. Carga igual a capacitância, vamos dizer assim, carga igual a capacitância vezes a diferença de potencial. O potencial da bateria. Tanto faz. Tá bom? Então, veja só, né? Ele nos deu a capacitância do capacitor que nos interessa e nos deu a diferença de potencial. Só que isso não significa que vai ser só pegar e jogar nessa fórmula e pronto. Tá? Tá. Porque quando a gente tem quando a gente tem um circuito como esse, né? As capacitâncias se somam. Então a gente vai ter que fazer a soma dessas capacitâncias em série. Então eu vou chamar de C1 mais 2, que é quem? É C1, C2 dividido por C1 mais C2. Beleza? Toda vez que você está fazendo uma soma em série de capacitores, de dois capacitores, é desse jeito. É que nem a soma em paralelo dos resistores. Lembra que lá na soma em paralelo dos resistores tem umas frações e coisas do gênero? Uhum. Aqui, em vez de a gente perder tempo escrevendo fração, a gente já vai colocar desse jeito. Tá bom? Tá. Então eu consigo encontrar a capacitância total. Né? A gente lembra que quando nós estamos em série, olha só o que acontece quando a gente está em série lá nos resistores. Porque resistor é uma coisa que a gente lembra mais, né? Não sei por quê. Quando a gente está em série lá nos resistores, o que, que é igual? A corrente, não é mesmo? Sim. Isso. Esses capacitores estão em série. Então, o que, que é o análogo à corrente aqui? A carga. Então, a carga nos dois vai ser a mesma. Beleza? Sim. Muito bem. Então, por isso que a gente vai ter que fazer essa soma. Por quê? Porque eu não sei qual que é a diferença de potencial nesse capacitor sozinho. Porque se tal qual lá nos resistores, quando está em série, a corrente é a mesma, mas a diferença de potencial muda, né? Ela meio que se reparte entre os resistores do circuito, quando eles estão em série. Sim. Beleza? Então, a diferença de potencial vai se repartir entre esses dois capacitores. E eu não posso afirmar, assim, no primeiro momento, qual é o valor. Eu poderia até fazer uma regra de 13, coisa do gênero, e encontrar aqui, né? Já que esse cara tem 20, tem 2/3 da capacitância do circuito, né? E assim vai. Mas a questão é que, ou melhor, esses dois aqui, né? Daí já fica um pouco complexo, porque um é 15 e outro é 10, né? Mas daria para fazer uma regra de 3 e achar, só não consigo fazer de cabeça. Mas a gente vai usar a física para resolver, né? As fórmulas da física e a teoria da física. Então a gente sabe que quando está em série, a diferença de potencial é diferente. Então eu não posso usar essa fórmula aqui direto, colocando 2, 2 e 2, porque eu não sei quem é a diferença de potencial 2, entendeu? Sim. Eu sei a diferença de potencial do circuito todo. Do circuito todo eu sei. Uhum.
Que é o 12, né? Exato. Então eu vou achar a capacitância do circuito todo, porque daí quando eu achar a carga do circuito todo, eu estou achando, de acordo com o fato de estar em série, a carga em cada um dos capacitores. Pegou a ideia? Então eu vou escrever tudo isso que eu falei. Vou escrever aqui. Como os resistores, nesse caso, são os que estão em série, sabemos que a carga é a mesma nos dois. Como a diferença de potencial se repartiu, vamos fazer a conta a, o capacitor resultante da soma em série, pois assim sabemos qual é a DDP. Tá bom? Então, fazendo a conta aqui, vai ficar 10 vezes 15 por 10 mais 15. Ou seja, 150 dividido por 25. É quanto de cabeça aí? 6, né? Hum, E 25 vezes 4 é 100. Preciso de mais 2 25 para dar 150. Então, 6. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, eu achei a capacitância do circuito todo quando, né, só a chave 1 tá ligada. Então, beleza, a capacitância está aqui, agora é só usar a fórmula. Pela lógica, né, a carga vai ser a carga do capacitor 2. Então, Uhum. a carga do capacitor é igual, ou melhor, a carga do capacitor 2 é igual a do 1 mais 2, que é igual a 1 mais 2, 1 mais 2. Isso aqui foi o que a gente acabou de achar, 6 micro. E aqui é 12. Então vai ficar 7,72 micro coulomb. Beleza? Uhum. Bem easy, né? Bem easy. Vamos ver a próxima. Se a gente sabe a teoria, vai. Considerando a situação de A com a tensão no capacitor C1. Muito bem. A tensão no capacitor C1. Também é fácil, também vamos utilizar essa fórmula. Porque agora eu sei qual é a carga que está no C1. A carga que está no C1 é a mesma carga que está no C2. Né? Não é isso que acontece quando está em série? Então, vai ser Q1 sobre C1. Diferença de potencial em 1, que é o que o problema pede, é a carga, que é 72 micro, dividido pela capacitância do C1, que era 15. 15 micro. Então vai ser 72 dividido por 15. Quanto que é 72 dividido por 15? Dá 4,8 0,8. volt. Vamos ver o que pede o C. Tá entendendo, cara, mais ou menos o problema? Sim. Certo. Você não me mandou a foto do seu problema, né? Do... Do que você fez. Me manda lá. Tá. Ah, C. Se todos os interruptores forem fechados com a energia total armazenada nos capacitores, muito bem. O que vai acontecer agora com eles fechados, cara? Tu vai ter um capacitor em paralelo com esses dois aqui, certo? Como é que vai ser? Entendi. Você tem esses dois aqui, eles estão em série, eles vão virar um só. Sim. E foi o que a gente calculou agora há pouco, né? Deixa eu trocar aqui para branco a cor. É branco? Dizer que é um capacitor só. Caralho. E foi o C1 mais 2. Agora isso aqui tá fechado, isso aqui também. Então tu vai ter esses dois em paralelo. Uhum.
Então, qual que vai ser a capacitância total agora? Que é a capacitância 1, 2, 3, né? Com os três juntos. Tem que fazer a soma em paralelo desses dois capacitores. Soma em paralelo de capacitores, cara, é somar mesmo, é pegar o valor e somar. Então vai ser esse 6 mais capacitância do 3 ali, que é 20. Então 6 mais 20. Beleza? Uhum. Ou seja, a capacitância é 26 microfarad. O que o programa pedia mesmo? Qual a energia total armazenada? Muito bem. Então, o primeiro passo foi encontrar a capacitância total. Tá. Agora é só utilizar a fórmula. A fórmula da energia total é a capacitância total vezes a diferença de potencial da bateria ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar 26 vezes 10 na menos 6 vezes 12 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Uhum. Só isso, man. Claro, é energia aqui, então é joule. A resposta que vai dar aqui vai ser dada em joule. Show de bola, man. Deixa eu ver o que você enviou lá. Fez aqui, escreveu as duas equações, passou para lá já com a coisa do campo, né, substituída, dividiu, passou multiplicando, trocou o sinal, beleza? Passou para cá, sinal trocado também, passou todo mundo dividindo. Ah, você até fez questão de jogar os valores. Show de bola. Nada a acrescentar. Você tá bem, apesar de ter dito que tava perdido, você nem tá tão perdido assim não, cara. Já É, aos poucos vai. peguei algumas situações bem piores. Diga. E eu vi que você tem canal no YouTube, né? Tem essas matérias lá? Até tem, mas tem que procurar lá. Tá. Beleza? E aí, Procura qualquer lá coisa, que a gente for marcar uma próxima aula, aí eu